Vamos voltar, então, a falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia. A gente volta com a correspondente Priscila Yazbek, porque ela traz apuração importante aqui. Pri, você apurou que o acordo com a União Europeia despertou o interesse de outros países no Mercosul. Que países são esses? Exatamente, Débora. Eu conversei com fontes do governo para perguntar quais são os próximos passos e essas fontes me disseram que entre os próximos passos estão previstas já negociações com outros países. Entre esses países que já estão buscando o bloco Mercosul estão Japão, Reino Unido e Canadá, que são 3 países que fazem parte do G7, que é o grupo dos países mais industrializados do mundo, mas essas fontes também me disseram que Emirados Árabes Unidos e países asiáticos também já estão procurando o bloco para avançar com negociações. Esses interlocutores dizem que isso acelera o acordo com a União Europeia, acelera um processo de diversificação de mercado que já vinha acontecendo. Também, uma das fontes me falou que 2026 vai ser um ano de muito trabalho, que vai ter muito trabalho pela frente por causa justamente desses novos acordos. E eles falaram também que esses acordos estão, e essas conversas, eu perguntei em qual nível que isso está acontecendo, como que isso já está acontecendo, e eles disseram que essas conversas já estão acontecendo no nível ministerial, entre os ministros de Relações Exteriores do Mercosul e desses países que eu comentei, e também no nível técnico com negociadores comerciais e com diplomatas. Então, são conversas que já vinham acontecendo na expectativa da consolidação do acordo e que agora devem se acelerar. Uma das fontes também me lembrou que o Mercosul firmou parcerias recentemente com o EFTA em 2025, que reúne Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, e também com Singapura em 2023. Então, esses acordos anteriores, junto com o acordo com a União Europeia, garantem como se fosse um selo de qualidade para que o Mercosul negocie com outros países. Então, essa consolidação com a União Europeia traz ali como se fosse o bloco mais rico do mundo, o bloco europeu, fazendo negociações com o Mercosul. Isso torna o Mercosul mais atrativo diante do comércio global. Eu também conversei com o professor para avaliar essas informações que eu apurei com essas fontes do governo, e o professor ele disse o seguinte, que no momento em que a União Europeia, que é o maior bloco comercial do mundo, que possui uma enorme credibilidade, decide formalizar essa parceria com o Mercosul, isso abre os olhos do mundo ainda mais, Débora, num momento em que há uma reconfiguração dessas placas tectônicas globais, digamos assim, do comércio global. Então, no momento em que os Estados Unidos estão adotando uma política mais protecionista, a gente cobriu muito durante o tarifácio de Donald Trump as repercussões e como os outros países tentariam buscar mercados alternativos, fariam uma reconfiguração, buscariam outras parcerias, e a gente está vendo isso se consolidando agora com a finalização do acordo Mercosul e União Europeia, e com esses novos interesses que vão surgindo, e isso tem a ver também com o fato da maior economia do mundo estar adotando uma política mais isolacionista. Uma outra informação também que me passaram é que os integrantes da Comissão Europeia teriam adiado seu recesso do início do ano justamente para costurar internamente esse acordo. E é isso, claro, são as fontes do governo brasileiro falando, mas disseram que o governo Lula, quando deu um ultimato para que o acordo acontecesse, que seria agora ou nunca, antes da cúpula de Foz do Iguaçu, que aconteceu em dezembro, isso trouxe um alerta para os negociadores em Bruxelas e fez com que eles ficassem apreensivos e tentassem acelerar o acordo, porque a percepção era que, se eles não conseguissem reunir os negociadores e fazer essa aprovação nesse momento, essa consolidação nesse momento, eles iam perder essa janela justamente por causa dos argumentos e dos pretextos que vêm sendo apresentados pelos países mais protecionistas, liderados pela França. Eu, inclusive, morei na França, né, nos últimos 2 anos, trabalhei lá como correspondente da CNN e, de fato, Débora, o protecionismo dentro da França era algo que a gente sentia, assim, com as pessoas nas ruas, quando a gente conversava, nas mercearias, nas boulangeries, nas fromageries, nas boucheries, nos açougues. Era algo que, se você parava para conversar com algum francês ali, produtor local, ele sempre falava sobre isso. Eles são muito contrários, de fato, a esses acordos, porque eles têm a produção local deles, as produções artesanais, e eles temem que essa abertura global acabe trazendo problemas para os seus pequenos negócios, né? Então, também tem esse aspecto que é curioso de notar, depois de viver, né, num país como esse, mas para o Brasil
muito trabalho pela frente, como disse essa fonte, expectativa de outros acordos e de um aumento, assim, digamos, da atratividade do Brasil no cenário global e do Mercosul também.